se revela para Cornélio na sua casa, dá para ele em visão algo tremendo, mostrando para Cornélio o que ele devia fazer para poder conhecer Jesus. E a Bíblia vai dizer que Cornélio, ele crê no que Deus Meu quer. pai! Já quero abrir um parente aqui. Se você é crente ou não, se você crê naquilo que Deus está te direcionando, algo diferente vai acontecer na sua vida. Algo diferente vai acontecer através da sua vida, se você crê no que Deus tem para a tua vida. E nessa noite tem algo acontecendo aqui, ó. Nessa noite já tem um movimento aqui, ó. Você conseguiu chegar, você conseguiu atravessar, você conseguiu romper as barreiras, glória, e tentava te dizer, não vai, você não vai conseguir, mas ele conseguiu, Cornélio conseguiu alcançar, ter comunhão com Deus. E nessa noite tem pessoas aqui que vai voltar a ter, tem pessoas aqui que vai ter comunhão com Deus. Por que, pastor? Porque tu vem no lugar certo, e aonde você vai, que é o lugar certo, tem glória para a tua vida, tem unção para a tua vida, tem poder para a tua vida. Levanta a mão para receber, irmão. É coisa de camarão. E no mesmo instante que Deus se revela a uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, não conhecia ainda muito sobre Deus, Deus no outro lado está se revelando para o pastor da igreja. No outro lado, Deus está se revelando para Pedro, mostrou para Pedro uma visão, um lençol cheio de animais, répteis, quadrúpedes, e falou assim: Pedro, mata e come. Era uma visão mostrando que os gentios já tinham sido resgatados por Cristo. E ele fala: Pedro, mata e come. Por quê? Porque Pedro e os judeus ainda tinham preconceito com as pessoas que não eram crentes. Eles tinham preconceito ainda, porque havia as pessoas que não eram crentes, ou seja, que não era judeu, eles falavam: não, ó, nós somos judeus, não podemos se misturar. Aí ele falou assim: Pedro, está vendo esse lençol cheio de animal, de répteis, de quadrúpedes? Ó, faz o seguinte, pega aí, mata e come. Vai dizer: não, Senhor, eu não como esse tipo de comida. Mas quem mandou ele comer? Quem? Deus. Pode ler o texto aí. Deus manda ele matar e comer. E a Bíblia diz que 3 vezes ele rejeita. Deus falando com ele, sim ou não? Olha aí. Versículo de número 12. No qual vinha, bota a mão aqui, e viu o céu aberto, vem dizendo, que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, ó, no qual havia todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis da terra, e ave do, e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata aí, ó, Deus falando com ele, a visão que ele estava dando era Deus, gente. E de repente Pedro falou: mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou. Essa visão aqui, por quê? Porque Deus fala com Cornélio lá e manda 3 homens, Cornélio manda 3 homens vir chamar Pedro. E Deus estava revelando para Pedro que quem vinha chamar ele era gentil, e que eles tinham, e Pedro tinha que ir com eles, porque Pedro não ia com eles se Deus dar essa visão. Pedro não andava com gentios porque fazia acepção de pessoas. Irmão, se misturar com coisa errada é uma coisa, você andar para ensinar o caminho é outra. Está entendendo o que Deus está dizendo? Você sentar para fazer fofoca é uma coisa, você sentar para fumar um cigarro é uma coisa, você sentar para escandalizar, cobiçar mulher, cobiçar homem, falar mentira é uma coisa, mas você entrar no igreja e dizer assim: ó, só tem um amigo dele lá de trás e quero te levar para a igreja, quero caminhar com você, vamos fazer um almoço para a nossa família se reunir. Aí é coisa dela, você não está sentado na chance dele, não, você está trazendo ele para perto de Deus. Pai do céu! Aí Deus fala com Pedro quantas vezes com Pedro? Quantas? 3 vezes. Gente, tremendo isso, tá? Deus fala com Cornélio quantas vezes? Com Cornélio
nenhuma. Ué? Olha a diferença dela atrás. Era o crente obedecer primeiro do que o ímpio. Cornélio não era crente, só ia na igreja, visitava, era um simpatizante. Aí Deus falou com ele para chamar Pedro, ele rejeitou, não. Chamou 3 céus, vai lá na rua, tal, e chama o homem por nome e sobrenome Pedro. E Cornélio, uma só vez, já obedeceu. Sim ou não? Sim. Deus fala com Pedro, pastor da igreja, líder da igreja, 3 vezes. Porque a primeira vez Pedro rejeitou. A segunda vez Pedro rejeitou. Já pegou o que Deus está falando aqui? Falar com crente é mais difícil de ouvir a voz de Deus do que muitas pessoas que estão caminhando. Tem pessoa que está caminhando e Deus fala e ela ouve. É glória, mas pessoas que já são crentes endurece o coração para a parte dele. Mudou, irmão. As coisas mudou. O crente que era para obedecer não obedece. Aí, louvado seja Deus. Olha o que Isaías fala. O boi conhece o seu possuidor. A jumenta não jogou no seu meio, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não me entende. Essa deve na hora de voltar à igreja. É na hora de voltar a ouvir a voz de Deus, a obedecer a voz de Deus. Quer cantar, não quero cantar. Quer pregar, não quero pregar. Quer dirigir, não quero dirigir. Está ouvindo a voz de Deus, não. Está rejeitando a voz de Deus. Porque Deus te chamou para pregar. Deus te chamou para cantar. Deus te chamou para dirigir o culto. E você quer realizar. Pode, glória a Deus, obedecer a voz de Deus. Meu Deus amado. Ai, Jesus. Forte, Aí depois Pai. questiona na vida. Por que Deus não abre? Por que Deus não faz? Oh, meu Pai, que é isso? Meu Deus. Pedro era para ouvir primeiro, sim ou não? Sim. Porque Pedro já tinha visto o paralítico andar, orou na porta formosa, não foi? Andou. Não tem ouro, não tem prata. Pedro, ele viu Jesus transformar a água em vinho. Pedro viu a multiplicação, as duas, do pão e peixe. Não, não, irmãos. Pedro viu a ressurreição de Jesus, provou, viu, glória, tocou nele. Mas sabe o que acontece hoje? Muitos estão sendo levados pelas lutas porque não se preparam para o dia da adversidade. Não se prepara para o dia da adversidade. Ah, eu sou crente, mas não jejua. Eu sou crente, mas não ora. Meu Deus. Eu sou crente, mas não se santifica mais. Está só agora no marcando ponto. Agora na terra dizendo, está na hora de se levantar. Porque se você não quiser, Deus vai levantar Cornélio para fazer a diferença. E Deus vai dizer aí, aí vem ele, cuidado. Tem Cornélio batendo a tua porta aí. Aí Cornélio está dizendo, se você não quer, eu quero. Se você não quer, eu quero. Se você não vai, eu quero. Se você não está a busca, tem alguém aí, irmão. Agora ninguém é insubstituível. O pastor não é insubstituível. Agora o obreiro não é insubstituível. Eu queria dizer, se você não quer, tem alguém que quer. Enquanto Saúl dizia, Senhor, eu não quero mais obedecer, quero fazer do meu jeito. Aí Deus falou assim, eu levantando Davi. Eu estou levantando Davi. Se você Saúl não quer, eu levanto Davi. Se você Pedro não quer, eu levanto Davi. Eita glória! Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Pedro rejeita, mas na terceira vez, quando chega alguém lá, chamando ele, ele entendeu, agora entendi que Deus está falando sobre eles, porque se Deus não me mostra a visão, eu não ia. Gente, tremendo. Pedro vai, mas Pedro ainda vai ainda meio endurecido. Porque, olha o versículo que eu li, eu não vou lembrar, né? Olha o versículo que eu li. Versículo 28. Oh glória. E disse-lhe, Pedro chega na casa, vou fazer a cena aqui. Os 3 servos falam, Pedro, vem conosco, vai. Aí Pedro chega na casa, Cornélio abre a porta, todos sorridentes. Imagina, alguém, você recebeu na tua casa, que você mandou chamar, e que Deus falou que eu usava falar com você. Imagina a alegria. Cornélio abriu a porta. É do Pedro, aquele que Deus falou na visão. Eles acharam que não dá certinho, falou,
está no lugar tal, né? Cornélio tudo alegre. Aí Pedro, com uma soberba gigantesca, entra na casa e fala assim: ô, você é muito não. Olha o que eu vou ver esse jogo 28. Você é muito não, porque eu nem podia entrar aqui. Vê se está escrito aí. Porque o judeu não se comunica aí no gentil, né? Meu Deus. Mas Deus me disse, olha aí, mas Deus me disse, não chame comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. Olha aí o texto aí. Mas Pedro não era para ter feito isso, porque Deus já tinha falado com ele. Mas Cornélio estava tão ratinante, porque Deus falou com ele, achou Pedro no lugar que mostrou para ele. Cornélio nem esquentou com a grosseria de Pedro. Cornélio nem esquentou, tá bom, já que você não podia estar aqui, mas tá, fala o que Deus mandou, para de enrolar. Tá entendendo? Pedro, minha amiga me dá aqui. Irmão, você vai entrar na casa de alguém que mandou te chamar e vai dizer assim: minha amiga me dá aqui. Se a pessoa está meio desligada, ela fala: então pode voltar aqui mesmo, porque eu não vou seguir o seu educação. Sim ou não? Sim. Mas Cornélio estava tão radiante, estava tão em sintonia com Deus, que Pedro falou, entrou no ouvido no outro: Pedro, isso que você falou não vou nem botar em conta. Fala só o que Deus mandou você falar. Isso aí é besteira, rapaz. Para o momento então de Cornélio teve que aguentar para depois ouvir a voz de Deus. Depois que Pedro falou isso, Cornélio falou: não, agora fala aí. E Cornélio começou a ouvir a voz de Deus, porque Pedro agora dá lugar para o Espírito Santo. Tem pessoa que é fácil para dar lugar para o diabo. Aleluia! Mas Deus está dizendo assim: não dê lugar ao diabo, dê lugar ao Espírito Santo. Glória, porque dá lugar ao diabo para entristecer alguém, para separar uma mão colocada. Mas quando dá lugar para o Espírito Santo, quem está caído se levanta, quem está perdido se acha, quem está enfermo é curado. A glória de Deus vai impactar essa vida, essa noite aí. Dá lugar para o Espírito Santo, dá lugar para Deus. Eita glória! Aleluia! Glória a Deus! Quando Pedro deixou a voz do diabo de lado e começou a pregar o que Deus queria, eu posso fazer aqui uma cena, Cornélio dizendo assim: olha, eu até ia na igreja e tinha alegria, os louvores falaram comigo, mas agora eu quero esse Jesus que você está falando aí. Eu quero entrar para a sua família. Meu Pai do céu! E quando Pedro pregava, o coração de Cornélio estava tão aberto. E quando Pedro falava, o que acontece, pastor? Desce o Espírito Santo e começa a falar em língua. Oh, glória! Ele chegou para cá. Batizado com o Espírito Santo, oh glória! Aí o pai falou assim: Pedro, já estamos cheios, estamos falando em língua estranha. Pedro, que negócio essa coisa parece? Eu não conseguia parar, Marcelo. Ela estava impactada pela unção do Espírito Santo, oh glória! Eu posso imaginar. Aí o pai falou assim: ó, faz o seguinte. Meu filho já está sendo batizado, eu fui batizado, minha mulher batizada, o céu foi batizado. Agora o que falta para passar pelas águas? Meu Pai do céu! Aí ele falou: o Espírito desceu sobre mim, desceu sobre vocês, vem para cá e passa pelas águas, porque eu vou batizar você. Se você receberam do meu Espírito, se beberam da mesma água, se provar da mesma fonte, vem passar pelas águas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Irmãos, a mesma pessoa que estava com o Espírito Santo, se não vigiar, dá o cabo diabo. Lembra Pedro atrás? Antes de descer com o Espírito Santo, ganhando dois ali, lembra? Jesus falou assim: estão pregando aí que eu sou Elias, que eu sou João Batista, não é assim? Estão dizendo aí que eu sou um dos profetas. Aí ele falou assim: vós, quem dizeis que eu sou? Foi assim? Pedro levanta a voz e fala o quê?
Jesus ficou maravilhado com Pedro e deu uma resposta para ele, sim ou não? Sim. Pedro, quem te revelou não foi a carne, nem foi o sangue. Quem te revelou foi o meu Pai que está no céu. Pedro ficou radiante porque foi usado pelo Espírito Santo. Aí Jesus falou, ó, o Filho do Homem sou eu, vai ser entregue, vai ser preso, vão matar ele, vão fazer coisa com ele que vocês nem imaginam. Aí Pedro, não, de maneira nenhuma, mestre, vai acontecer isso com o Senhor. Não, se quando morrer eu morro no teu lugar. Ele falou, para trás de mim, Satanás, na mesma hora. Ele deu lugar primeiro para o Espírito Santo e depois deu lugar para o diabo. Na mesma hora, Jesus repreende e fala assim, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque essa Escritura fala que eu vim para isso, e é isso que eu vou fazer. Eu tenho que cumprir o que está escrito. Se não tiver ligado, para isso agora, daqui a pouco alguém te dá um tapinho, não fica palavrão, porque não está ligado com Deus. Não? Está falando de Deus agora, daqui a pouco vai lá no mercado compra e não paga. Você é sério? Está dando lugar para o Espírito Santo agora, rodando para os estantes, em cada uma do banho, né? As outras antigas. Deus está esperto. Na igreja marcha do poder, quando chega carnaval, quer rodar baiana. Não pode da mesma fonte chorar dois tipos de água. Ou você está cheio, ou você está vazio. Ou você é luz, ou você é treva. Ou você está caído, ou você está de pé. Ou você é, ou você não é. Não pode ficar em cima do muro. Tem que decidir. Deus quer que você venha raiar a luz do amor. É o sal da terra, é a luz do mundo. É discípulo de Jesus, é mulher da glória de Deus. Então nessa noite eu estou dizendo, fecha a brecha, não dá no campo do diabo. Deixa o Espírito Santo te usar. Aí bota desculpa em A, em B, ou C, ou D. Se não dá para buscar, pede ajuda, SOS. Pastor, me ajuda, obreiro, bora junto. Eu não estou conseguindo mais ganho. Inventa isso, inventa aquilo. Quanto isso, quanto aquilo. Não, olha só, doença. Todo mundo vai ter e tem doença que para mesmo, tá? Para mesmo. Mas o que Deus está dizendo para você, para mim é, não arrume desculpa para buscar a Deus. Porque para buscar as coisas, você vai doente, mancando, vai de cadeira em roda, fica na fila lá do INSS, não sei o que, da Caixa Econômica, fica no seu kit para tudo, na plateia não está. E nessa noite eu estou dizendo para você, para mim, está na hora de arrancar a muleta. Ei, glória, eu te pertenecendo, pelo transformado é outra coisa, eu estou novo, eu estou capa, mas você que está caindo, não consegue se levantar, eu estou levando, levanta, está na hora de levantar aqui, está na hora de pessoas se levantar aqui, agora que eu falo, peça ajuda, não tem que tapar o fogo da peneira, se está fraco, peça ajuda, vai chegar renovo, vai chegar o sol, vai chegar o tudo, bate boca fechada, sem pedir ajuda, vai morrer, depois de morrer, fica pior para ressuscitar, meu Deus do céu! Aleluia, Jesus. A pessoa espera ficar pior, ficar mal, ficar mais útil. Já viu a pessoa falta tudo, vai. Parou aí comigo, irmã, varão. Tá bem? Tô bem. Eu nem escuto, sem escola dominical, sem estudo a palavra. Faltou no Deus satisfação, gente. Tá bem? Não. Mas diz que está bem, mas está bem, eu não vou fazer nada, porque eu liguei, eu perguntei, bati na porta. Aleluia! Está orando? Não. Está jejuando? Não. Tem uma coisa que me dói, irmãos. Quando nós estamos aqui para orar, né, pessoas que querem oração, que constatam que não conseguimos orar, eu sei quem está precisando. Aí vem meia dúzia
Eita glória! Não, em jejuar, em dar o dízimo, em orar, é bíblico, é de Deus. Mas não sou igual aquele, não pertence a nós. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se você tem, se você faz, não humilha quem não tem, não humilha quem não faz. Porque os fariseus até oravam mesmo, estavam jejuando mesmo. Mas se você faz, tem alguém que não faz, tenta ajudar, não tenta humilhar. Aí o publicano batia no peito e dizia assim: Senhor, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo, estou fraco. Oh glória! Aí tu perguntado: quem foi justificado nessa oração? Quem foi justificado nessa parábola? Sabe por causa de quê, irmão? Orar, oh glória, muita até consegue, mas não tem a humildade, irmão, não era nada, nunca pregou, oh glória, nunca levou, agora está louvando, está pregando, está pensando que você é o quê? Está pensando que eu sou o quê? Desce no pedestal, faça o pé na humildade, porque Deus usa quem quer, e você é só um instrumento. Se ele tirar o Espírito, acabou. Eita glória! Pai do céu! Irmãos, Tremendo. quem não gosta de estudar hoje tampouco, critica quem estuda, critica quem está tentando aprender. Já viu isso? Pode tirar conta na prova. Eu quero tirar 10. Vitória, quer tirar conta na prova? 10. Manu, quer tirar conta na prova? A Manu tirou 95. Ele é uma coisa que ela sabia, mas tirou 95, ficou chateado. Foi? E nós fazemos prova aqui. Estamos estudo sexta-feira, aí na quarta sexta-feira, sexta-feira, e fazemos prova do estudo que estão dando. Para ver quem está aprendendo de fato e de verdade. Porque só falar é fácil, só ouvir, não ouvir está aprendendo, eu quero ver na prática. E adolescente aqui faz prova, jovem faz prova, adulto faz prova, obreiro faz prova. Irmão, sabe, tem os adolescentes que estão ligados nesse universo de prova aí. Tem adolescente que tirou nota mais alta que o obreiro. Não é vergonha não, é ligação. Então, eu falo que é nosso estudo, não é para ninguém ficar diminuindo para você aprender. E quando chega no estudo, pergunta, você, o que é isso? Responde, respondeu errado. Aqui que está brincando, não respondeu errado, mas vai acertar, mas agora você vai acertar, mas responde. Não corre do chamado. Meu Deus! Ai, Marcelo. Nunca vai ser errado. 7,5 de chateado até hoje. Lembra que nós aprendemos no passado? Cuidado de estudar o demais fica maluco. Irmão, e estudar demais fica maluco, eu não tenho que entender a minha desanimada. Correu. A minha irmã também está de dia em dia. Olha o que ensinando para a gente lá atrás. Cuidado, a gente está no leite demais, fica maluco. Entenda o que Deus está dizendo. Bem-aventurado o varão que medita de dia aí sabe o que acontece? Já de dia. Quanto versículo 1? Se eu perguntava assim, irmão, quem é o meu amigo para falar na igreja? Eu ia falar para você não. Por quê? Tiramos tempo para tudo, mas não tiramos tempo para conhecimento. E a falta de conhecimento, tem matado as igrejas, tá? Sério. Se você vir isso sexta-feira, você vai ficar um pouco chocado. Primeiro, quando ouvir algumas coisas que nós estamos aprendendo, você vai dizer, mas eu não aprendi isso, não. De fora, tá? De fora. De casa, não. Nós aprendemos que nós somos a mão de Cristo, sim ou não? Quem aprendeu a levantar a mão? Eu aprendi. Não vamos dizer nada, nós somos a mão de Cristo, certo? Para brincar comigo. Se Jesus tem noivo, que somos nós, ele pode ser casado, sim ou não? Só responde, sim ou não? Se nós somos a noiva, e se ele já for casado, tem como você ser a noiva dele, sim ou não? Aí se eu te mostrar escrito o nome da esposa de Jesus, choque, não choque? Porque, irmão, 27 anos de igreja, nenhum pastor mostrou que Jesus era casado, ninguém mostrou na Bíblia o nome da esposa dele. Só que eu mostrei, chamei o obreiro, o pastor evangelista, assim, ó.
a onda achando que a igreja era noiva. Irmão, eu preguei 20 anos que a igreja era noiva. Só que eu fui procurar, não achei um versículo, foi procurando para casa. Eu fiquei, não tem. Aí nós aprendemos o quê? Que o noivo Jesus vai vir para levar a noiva que a igreja vai para o casamento do céu. Foi isso? Lê Lucas 20. Quem for digno de entrar lá, Lucas 20, versículo 33 em diante. Quem for digno de entrar lá, não se casa, nem será dado em casamento, pois seriam igual aos anjos. Anjos não se casam, anjos não tem sexo menino, anjo é assexuado, não tem sexo, correto? Pois seremos filhos de Deus. Gente, está escrito. Aí eu, não, mas aí eu não tinha coisa, não. Deve ser uma tipologia, deve ser um simbolismo, né? Tem muita coisa, segurei ainda. Aí fui ler. Jesus já é casado e pelo nome da esposa dele, já chocou na tua Bíblia. Está escrito aí na tua Bíblia. E está escrito que nós somos filhos da mulher de Jesus. Vai ler agora, quer ver? Sim ou não? Para terminar, falou 5 minutos. Gente, chocou. E eu resolvi assim, vai ganhar ponto, aí os missionários irmãos, vai ganhar ponto quem achar que a igreja morreu. E quem não achar vai perder ponto. A gente faz prova aqui de guerra. Fizemos o que mais, mas prova já tem já. Vamos estudos, porque tem que aprender. Não é falar, sabe, sei, tá bom, o que é isso? Eu não sei, não aprendeu, só ouviu. Quando eu falei, a igreja não é, ninguém achou. Ninguém achou nenhum versículo onde a igreja é a noiva. Tem. Isso choca, tá? Vocês podem procurar lá. Não tem. É cada versículo assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, assim deve marido amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Aí, o que fizeram? Tá vendo? Cristo amou a igreja como uma mulher. Não, gente, presta atenção. Dedicação da vida. A Bíblia não fala que vai pintar a vida da mulher? Sim ou não? Cristo pela vida veio a igreja. A igreja não é uma mulher. Como que eu, o homem, vou virar mulher para casa minha esposa? Só raciocina agora aí. Pega essa conta aí. Não, eu, homem. Nós pegamos o quê? A igreja não aceita o quê? Teologia de gênero. Homem é homem, mulher é mulher. Anjo é anjo. São 3 traços. Macho, fêmea e ser angelical, não é? Então tá bom. Tem como eu virar mulher, noiva? Nunca. Quando eu morrer, se eu tiver testigo por Deus, for digno, eu vou virar anjo. Está escrito. Anjo não se casa, está escrito. Anjo não tem sexo, feminino, masculino é anjo. Sabe por que vai ter um novo nome? Você sabe por quê? Porque não tem Maria, tá? Não tem Joaquim, por isso que não precisa ter um novo nome, porque as mulheres vão ter que ter outro nome. Se fosse só por nome João, ia ter Gabriel, José, Joaquim. É por isso que todos vão ter que receber um novo nome. Por quê? Chegar lá e falar assim, Ângela! Lê na Bíblia esse nome feminino lá no céu. Gabriel, Miguel, Serafim. Quem pode pegar? Quem não tem? Aí, a igreja prega o quê? Não pode eu vou virar mulher. Mas por que eu vou virar mulher? Mulher já é mulher pode ter mais contato. Sim ou não? Agora, imagina Jesus Cristo não veio. Não vai dar certo, irmãos. Segundo ponto, antes de ler, você vai ler. Segundo ponto, antes de ler. Como assim, pastor? Vamos lá. Deus aceita a casa de pai e filho? Sim ou não? Não, irmão. A cidade de Moab, onde o nosso filho é criado com as filhas, ela foi amaldiçoada até o dia de hoje. Sim ou não? Sim. Deu uma ceia para casar com filho. Tá. Trindade é o quê? Trindade. Pai e Espírito Santo. Jesus, como Deus, na verdade, que Ele é Deus, na verdade, é o que Deus? Pai, como que Ele vai me casar com você? Gente do céu. É sério que eu falo aqui, não é brincadeira não. Pode vir no sexta-feira, trazer Gabriel, dizer o teu pastor, o pastor tem um pouco maluquinho lá, mas ele está com uma roupa bem lógica, está batendo. Pode trazer, vamos conversar, não discutir não. Conversar. Como que o Pai, que é Jesus no céu, que é Deus, Pai, Filho, Pai, Espírito Santo, Pai, três em um só, os três são um. Então no céu Jesus é Deus, sim ou não? E ele, como Deus no céu, como Deus veio para casar com seu filho? Como Deus criou Adão como filho, sim ou não? Agora Deus vai casar com Adão. Gente,
e eu peguei isso 20 anos. Aí veio o olho para casar com a noiva. Cadê a noiva do cordeiro? Levanta a mão, gente. Aí que eu choquei. Por quê? Quem sabe o que é bodas? Levanta a mão, bodas. Quem sabe o que é bodas? Sabe o que é bodas? Vamos lá, vem. Levanta aí melhor você. Você é casado? Ela tem que comemorar bodas? Por quê? Porque não é casado. Então só comemorar bodas quer o quê? Lógico, não tem como. Aí faz boda de prata, boda de cristal, boda de papel, boda de algodão. Só quem é? Casado. Não pode ser na tela. Então, não tem como, certo? Aí vai dizer em Mateus 22, as bodas, né? Já leu Mateus 22, as bodas? O certo rei preparou as bodas do seu filho. Não confunda bodas com casamento. Casamento é uma celebração de algo que vai acontecer e que não aconteceu. Bodas é comemoração do que já aconteceu. Se eu comemoro a minha esposa 25 anos, boda de prata, eu chamo vocês para essas bodas de prata. O que vocês vão ser lá? Convidado. Convidado. Agora eu vou te mostrar, Espírito, que Jesus, ele vai comemorar bodas. Aí você vai ver o nome da esposa dele. Você vai ver, está falando, Mateus 22, assim, que saiu a chamar os convidados para as bodas. Aí quando eu escrevo versículo 13, porque muitos são chamados e poucos são Escolhido. aí não, escolhido para quê? Para ir participar das bodas. Se eu sou chamado para a esposa do cordeiro, o que eu sou lá? Convidado. Está escrito, convidado. Abre comigo, por favor. Vou mostrar primeiro da esposa, vou mostrar a esposa dele, e vou mostrar o nome da esposa dele. Apocalipse 19, versículo 7, 8 e 9. Rapidinho para terminar. Quero ver foi bom. É sério, tá? Ó, e não chega na TV em outro lugar, agora descobrir não, que você vai saber do versículo, vamos chamar você maluco, vamos falar que você está primeiro filho. Não, primeiro você é feio para você falar uma coisa. É sério. Tá? Abriu aí, Apocalipse 19, versículo 7, 8 e 9. Vocês vão ver, tá? Ó, outra coisa, algumas traduções estão erradas aí, que já colocaram uma tradução dizendo é noivo, não, é esposo. Você vão ler? Vamos ler junto. Alegremos, versículo 7. Apocalipse, acharam? Apocalipse 19, versículo 7, 8 e 9. Achou? Acha rapidinho. 19, 7, 8 e 9. Isso aí. Vou ler, tá? Alegremos e regozijemos e demos glória, porque vidas são as bodas do Cordeiro. e a sua esposa já vê aí que é boda do cordeiro e que já tem esposa. É forte, tá? É forte. Vamos ler o versículo de vocês? 1, 2, 3. Se vestis no teu livro e a oração dos santos. Versículo 9 agora, a nossa parte das bodas do cordeiro. Gente, fica ligado que está escrito. Versículo 9 agora. Olha o versículo 9. Bem-aventurado os que estão chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Meu Deus do céu. Quem é chamado à ceia do cordeiro? A igreja, que levanta a mão, quem é chamado? Olha aí, está escrito aí. Bem-aventurado os que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E já mostrou que ele é casado, sim ou não? Bodas e a sua esposa. Agora você vai ver o nome. Capítulo 21. Eu gosto de ler o texto como eu vou terminar rapidinho. Capítulo 21, versículo de número 1 ao versículo 10, tá? Que é chamado texto e contexto. E se você não entendeu o versículo isolado, você está estudando o texto, não pode. É texto e contexto. Então, um versículo para acompanhar o outro. Tá? Então vamos lá. 21, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 10. Apocalipse 21. Tá? Vamos lá. Todo mundo junto? Não, vai. 1, 2, 3. Alto, gente. E vendo, vai, e vindo do céu. Cadê o governo? Aí? Que descia, desçada como esposa ataviada para o seu. Cada mãe para um pouquinho, ó. Eu vi a nova Jerusalém grande aí, que descia do céu
como a esposa da vinda para o seu. Qual o nome da cidade? Nova Jerusalém. Calma aí, vamos continuar a leitura, por favor. Versículo 3. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu. E Deus limpará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras. E disse mais: está cumprido, ó, Jesus falando: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da. Agora o versículo 7, a nossa parte lá. Quem vencer, ele terá todas as. Eu serei seu, e a igreja será meu. Opa, calma aí. A igreja foi o que dele no céu? Está escrito. Versículo 7. Quem não vencer, quem não conseguir chegar lá, versículo 8. Mas quanto aos filhos, aos incrédulos, aos abominados, aos homicidas, aos fornicados, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda. Agora aqui, ó, atenção no versículo 9 aí, até o 10, que vai mostrar quem é a esposa do poder da escrita. Vamos lá. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Calma aí. O anjo chama João, chama, João está na televisão aqui. João, vem cá que eu vou te mostrar quem é a esposa, a mulher do Cordeiro. Olha para mim, quer que segura o versículo aí. Se eu sou um anjo, eu chamo aqui o João. João, vem cá que eu vou te mostrar. João é a igreja, correto? Vem cá que eu vou te mostrar quem é a esposa, a mulher do Cordeiro. Se o anjo mostrar para João, é João? Gente, é lógico, pelo amor de Deus. O anjo falou: João, vem cá que eu vou te mostrar quem é. Aí agora, vamos lá. Versículo 10. Versículo 10. 1, 2, 3. Ao alto e mostrou-me a grande cidade que de Deus. Quem é a mulher do Cordeiro? Olha aí, Jerusalém, gente, está escrito no versículo 2, versículo 10. A Nova Jerusalém. Aí que eu falo, tá vendo aí? Por que a igreja não conjectura isso aí? Está escrito que ele já é casado, o nome da esposa dele, e está escrito quem é a esposa dele. Calma aí, a esposa não é a cidade aí? A Nova Jerusalém não é a cidade? Então tá bom, então, a cidade, certo? Aí para pensar agora, mas pastor, ele é casado com uma cidade. Aí você chega no céu e pergunta para Deus, por quê? Eu não vou falar por quê, mas Deus sabe por quê. Mas não está escrito que ele é casado com uma cidade? Gente, presta atenção. Pastor, simbolicamente com uma cidade, mas simbolicamente não pode ser com a igreja, porque era no caminho. Porque a igreja é filho, não casa pai com filho. A igreja tem homem, não casa homem com homem. Gente, para acreditar é só botar ponto por ponto. Aí vamos lá, ele é casado com Nova Jerusalém, você lembra sim ou não? Agora, calma aí, se o versículo 7 fala que nós somos filhos do nosso pai, então o versículo 7, vem de novo aí, versículo 7, 1, 2, 3. Essas coisas, e eu serei, e ele será meu. Então, quando ele é casado com Nova Jerusalém, e ele é nosso pai, ela é nossa mãe. Para terminar, abre em Gálatas 4, 26, para terminar. Irmão, é sério. Vem na sexta-feira no estudo. Traz para a brincadeira. Se tiver algum irmão lá que estuda teólogo, traz. Nós vamos sentar ponto por ponto. Porque isso aí é muito sério. É muito sério. Essa é uma coisa que está escrito, nós pegamos ao contrário. Abriu em Gálatas 4, 26 para terminar? Abriu? Conseguiu achar? Então, show, vou achar para vocês agora. Vamos lá. 4, 6, bota o capítulo 4. Acharam aí? Gálatas 4, 26, acharam? Vamos lá. Eu quero que você olhe aqui para
Vamos terminar. Falando foi. 9 horas. Por que, gente? Pegar a palavra que nós pregamos, se pregar certo, a igreja vai dar errado. Você não pode mudar como está escrito. Acharam aí? Vamos ler junto? 4 e 6. 1, 2, 3. Mas a Jerusalém, que é vizinha, a qual é mãe? Meu Deus, gente! Vou abrir uma exceção agora, sexta-feira. A proposta do pastor, o professor lá aqui, vem sexta-feira, que nós vamos falar sobre o estudo completo, para vocês pegar o começo. Porque tem João no capítulo, tem Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15, que fala que nós somos filhos da esposa do cordeiro. Está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15. Tem Mateus 25, tem 1 Coríntios. Então são vários versículos que não dá para dar aqui. Mas sexta-feira, às 19h30, tá? Traz papel, caneta, quiser direcionar, traz. Por quê? Tem que ser examinado ponto por ponto. E você vai poder perguntar, porque nós abrimos espaço para perguntas. Tá? E isso aí é muito sério, porque às vezes falamos do testemunho de Jeová, nós estamos pregando errado, podem igual a eles aí vai que eles vão para o céu, eu não vou. Está brincando? Porque se eu estou pregando que Jesus é o noivo, que nós somos a noiva, estamos quebrando vários princípios, homem com homem, pai com filho. Isso é sério. É muito sério, mas não, irmão. Os outros pregam errado, é heresia. E nós pregamos errado, é bonitinho. Fica de pé. Ô glória. Irmãos, são vários estudos e não é livro, não é pastor americano, não. É aqui. E você pode contestar, anotar e vir no outro estudo, e se tiver outra base, você pode trazer. Por quê? Estamos para aprender, somos todos alunos. Um aqui pode terminar o outro. Pastor, posso ler o versículo aqui assim? Pode ler. Por quê, irmão? Se não tivermos a humildade para baixar a cabeça que nós estamos errados, quem não pode aprender também não pode ensinar. É sério, tá? É sério. Então são vários estudos, tá? São vários estudos. Nós estamos estudando aqui e estamos quebrando a cabeça. Esse negócio é muito sério, tá? Vamos aqui orar agora e tem aqui, irmão, o sorteio, tá? Os irmãos que nos ajudaram aqui a escolher, continuar fazendo esse trabalho social. São quase 10 anos. São quase 10 anos fazendo esse trabalho social. Vocês viram que aqui não perde dinheiro. Não fica aqui, não, se voltar, queimar o ventilador, não, quem pode dar no ventilador? É isso. Não, a Renata pegou aqui, pode dar para a janela, isso que nós fazemos. Nós não queremos ter dinheiro, pelo contrário. Se nós não podemos ajudar, também nós não fazemos. As nossas 3 congregações que nós temos, de Espírito Santo, eu fui lá, ontem fazendo essa ação social aí. Sabe quanto a gente gasta por semana aqui? 600. Pastor Paulo, esse direitinho de oferta. Aqui ninguém é salariado. Uma vez bonita dessa aqui, não tem muito mesmo. Mas Deus está milagre. Está com um pouco de vista. Sabe por quê? O dinheiro que entra aí, vamos postar. Igreja que não tem 10 ministros, não tem 10 ministros. Então temos 10 ministros. E nenhum deles é um empresário, né? Fala assim comigo, não tem. Quem tem essa pessoa, não se comigo, meu Deus, né? Mas a obra ia ser mais feita ainda. Fizemos uma conversão de campo roxo próprio, ele mandou no chão, comprou um terreno, fizemos uma conversão própria, ela tem toda bonitinha também no piso, o ventilador, o banco também acolchoado. Esse banco aqui, irmão, o 21, lá 17, do Espírito Santo agora 13. Por quê? Os dias de oferta para isso, e para que haja mantimento aonde? Na minha casa. Pastor, o senhor é contra para que essa lei? Não, sou contra não, mas eu sou contra aqui, pastor que essa lei porque a gente não cresce. Como vai dividir o dinheiro se a gente não cresce? Não tem como. Então ninguém quer essa aliança. Ninguém quer sério. Mas um dia a gente tem condição. Eu falei aqui com o Pedro, eu quero essa aliança, Pedro. Eu queria dar 3 mil para cá, porque só para ficar na obra. Todo mundo consagração, todo mundo monte. Que maravilha. O pastor tem um carro, você tem um carro também. Não. Aí a igreja agora, o pastor tem carro, o não tem. Não, se é para sofrer junto,
é para ser abençoado junto. Meu Deus. Para você ver aqui que nós vamos cesta básica, na medida do possível. Essa bolsa de legume aí é uma luta, como que é, você sabe disso, pequeno. Mas nós estamos lá fazendo R$600 toda semana, 60. Sabe por quê? Diz que a oferta para a igreja de mantimento da minha casa, diz o Senhor. Veio pessoa de outra igreja que pastor, meu pastor não faz ação social, eu quero dar aqui. Não, Jesus será uma igreja. Mas fala, eu vou sair para outra igreja. Mas não vem da gente de outra igreja para cá, não. Você pode ofertar aqui. Não está dizendo, não, que eu não vou aceitar. Só se você colocar as comidas na salva. Mas eu falo que é 10 anos. Se você não de outra igreja, não vem se matar. Eu não vou gostar assim, eu de outra igreja de cima lá e não deixar o Jesus aqui, porque é para fazer algo aqui. Olha quanto tempo eu tenho, irmão, olha. Sim, embaixo, olha quanto tempo eu tenho. Para quê? A luz aqui negada, não, pagamos. 380, 300, está baixando, 350, e demorando coisa bem prendida. Esse mesmo, ela veio hoje com uma vez, 100 e pouco, nem acreditei. Glória! Mas por quê? Tudo certinho. A glória do Pai. Então, continua nos ajudando. Semana que vem, aqui, irmão, vai ter um nome aqui, ó. Está lá fora, lembra? Eu pedi ajuda dos irmãos aqui, como você peço, os irmãos estão sendo R$10, eu dou 15, um deu 50. Era 50, eu falei, não, eu não quero receber de vocês sem poder abençoar. Alguém falou com vocês, vou comprar 5 cestas básicas desse dinheiro e quem com amor pode ganhar a cesta básica com vocês. Ninguém ganha nada. Eu pedi ajuda de comprar o legume para não faltar o legume. Mas como o pessoal já deu, está com o nome aqui e vai ganhar agora, vai levar a cesta básica. Se não tiver, a pessoa vai olhar para mim. Vamos orar nesse período no final, pastor. Senhor Deus, muito obrigado. Recebe nosso coração de oração, Jesus. Pai, é tão filho, teu filho que tem abençoado, Pai, com R$10, para a gente comprar o legume e consertar a fome. Que é para nós mesmos, Senhor. É um ajudando o outro. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que peço uma bênção sobre eles. Aqueles que dizimam, que ofertam. Senhor, olha quantos estão crentes que ofertam nessa casa, olha quantas pessoas, Senhor, que assim nos ajudam a fazer essa ação social. Prospera, Senhor. Nunca deixe voltar para inimigo do celeiro dos filhos. Continuando em porta, agora eu te peço, Senhor, por cada um, nos leva a tua paz, nos coloca como potente e poderosa, nos dá vitória em nome de Jesus. Irmão, eu podia pegar o oferta e comprar o que você compra. Mas eu falei, não, eu quero abençoar você, como existe esta base, está lá, não é muita coisa não, 10 itens, 5 quilos de arroz, 8 de feijão, 8 de açúcar, 1 macarrão, irmão, e quem levar fala assim, ó, não veio com água dele não, fala assim, Deus te abençoou hoje, foi a tua vez, aí na próxima que fizer, você vai ser abençoado no lugar dele, amém? Nessa apostólica, aí sempre um minutinho que eu vou fazer sorteio rápido no embora. O amor de Deus, assim seja. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. E a doce comunhão do Espírito Santo, Assim seja. esteja com aqueles que amam e aguardam a vida do Senhor. Assim seja. E que toda a igreja diga: Amém. a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Deus. Quem impedirá? Meu irmão, foi bom você ter. Senta um minutinho só, um minutinho. Sabe por que minha esposa